Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Fernanda, eu sou a professora de Processo do Trabalho e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a análise do edital do TRT 23, que tem as provas marcadas para o dia 11 de setembro. Gente, que emoção, né? Esse ano é o ano do Tribunal Regional do Trabalho, muitos concursos aí estão para vir, final desse ano de 2022, começo do ano de 2023, e a gente está aqui na preparação para o concurso do TRT 23. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa análise de edital, certo? E eu sou a professora de Processo do Trabalho. Hoje a gente vai estar um pouquinho conversando aqui sobre as matérias que são possíveis de estar cobrando aí na sua prova, certo? Então, o TRT 23 é o nosso TRT do Mato Grosso. Hoje a gente vai estar falando, né, um pouquinho sobre esse concurso que é tão esperado aí para os concurseiros. Bom, gente, alguns dados básicos aqui, né, que a gente tem que falar bem rapidinho antes da gente começar a falar sobre o conteúdo de processo do trabalho. Bom, o nível técnico, ele só é um requisito, né, para o ensino médio. Então, você aí que completou, né, o terceiro grau, o terceiro colegial, o antigo segundo grau, e quer prestar esse concurso, você tem a chance, essa oportunidade aí de estar prestando o concurso para nível técnico, judiciário da área administrativa do nosso TRT 23, porque só é necessário o ensino médio, certo? E agora eu quero falar uma coisa bem importante aqui para vocês. A gente tem aí o cadastro reserva, esse CRI, então a gente não tem um número de vagas, né, certo, explícito aí no nosso edital, mas vocês não fiquem desanimados com esse cadastro reserva, ok? Podem entrar lá no portal da transparência e observar que os TRTs, eles chamam muito mais do que uma ou duas pessoas que estão ali na lista de espera, certo? Eu já vi TRT que chamou até 51 pessoas, e nessa lista, pessoal, algumas pessoas desistem, algumas pessoas optam por outros concursos, certo? Então, não fiquem desanimados com esse cadastro reserva. É um projeto da sua vida estar nessa jornada da aprovação e conseguir essa tão sonhada aprovação. Essa tão sonhada dependência financeira, né? Porque falando em financeira, pessoal, olha aí o salário. Salário de R$ 7.591,31, né? A gente sabe que é um salário alto para o nível médio. A gente tem nível médio aí, outros concursos com um salário de 5 mil e pouco, que é, por exemplo, o TJ, né, paga mais ou menos isso, 5 mil, 5.500, mais ou menos aí, e o TRT não, o TRT tem esse diferencial, certo? Que para o técnico, ele paga esse valor de 7.591, nada mal, né, pessoal? Imagina só você com o ensino médio, aí fazendo essa preparação correta para esse concurso, ganhando aí esse salário, né? Então, você pode ficar tranquilo aí, porque tá garantido esse salário todo mês caindo na sua conta, seria maravilhoso, é maravilhoso, né? E o período das inscrições, não esqueçam, pessoal, já começou hoje, 4/7/2022 a 29/7/2022, certo? São o período das inscrições aí, onde vocês devem ficar atentos para fazer as inscrições e não perder essa oportunidade, certo? Desse Tribunal Regional do Trabalho. E a nossa banca, nossa querida banca que foi escolhida aí, é a FCC, Fundação Carlos Chagas, né, nossa rainha dos tribunais, certo? E durante a nossa preparação do nosso curso, a gente vai estar falando várias questões, né? E a gente que já trabalha com esses concursos, a gente sabe mais ou menos qual que é o nível, né, de cada banca, o que cada banca costuma pedir, o que ela costuma mais a focar, certo? Então, aqui no nosso curso, você vai ter essa preparação total, específica para essa banca do FCC. A gente já vem trabalhando ela, já vem estudando como que ela quer que o candidato, o que ela quer, o que ela espera do candidato, certo? E aqui você vai ter essa aprovação bem específica, ok? Olha só, e o valor aí das inscrições é de R$ 75, é um preço justo, né, pessoal? É um preço baixo, né? Quando a gente tem em vista aí outros concursos, quem é concurseiro sabe do que eu estou falando, R$ 75 é um valor aí justo, é um valor, né, que a FCC ali, ela foi justa, no meu ponto de vista, quando a gente coloca aí em comparação outros concursos, né, que tem aí R$ 195, prova do OAB já está R$ 295. Então, quando a gente olha para um valor de R$ 75, realmente é um valor justo de inscrições, né? Onde você pode aí
guardar e economizar para fazer essa inscrição, que é uma oportunidade tanto para a sua vida, né? As provas são no dia 11 de setembro, então a gente está aqui no mês 7, né, para o mês 9, tem aí bastante tempo para você estar se preparando, bastante tempo, mas não significa dizer que você pode ficar aí enrolando para comprar curso, para fazer a sua preparação de imediato, certo? Esse é o tempo exato que você precisa se concentrar para que a sua aprovação, essa sua jornada da aprovação seja concentrada, firme, que você possa assimilar todo o conteúdo na sua mente, ok? Então, vamos para algumas outras questões aqui do nosso edital, certo? O que a gente está estudando, pessoal, é o nosso cargo de analista na área judiciária administrativa, certo? A gente tem aqui, ó, que pode, né, tá classificando até o 300, certo? Até o 300, então, eles vão fazer essas classificações. Então, qual que é o seu objetivo? Ficar entre esses 300, certo? Como eu falei para vocês, vocês podem pesquisar aí no portal da transparência e visualizar que alguns TRTs, eles chamaram até a vaga o inscrito de número 51, certo? O candidato de número 51. E dentre esses 51, vários desistiram, vários optaram por outros concursos, certo? Por N motivos, né? Talvez um concurso mais perto da casa ali do candidato, enfim. Né? Então, é um projeto que você precisa colocar aí na sua jornada da aprovação, ficar entre os 300, certo? Bom, pessoal, e aqui a gente tem alguns outros pontos para a gente falar sobre a prova. A prova é dividida entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. E você pode ver aí que os conhecimentos específicos, eles são mais questões e tem um peso maior. Cada questão tem um peso 2. E quanto os conhecimentos básicos, que você vai ter aí toda a estrutura no nosso curso, né? Tem o peso 1, que tem 20 questões, certo? E quando que vai acontecer, qual horário que vai acontecer a prova? Vai ser no período da manhã e você vai ter aí 4 horas e 30 minutos para realizar a prova. Mais do que suficiente, pessoal. É um tempo justo para que você possa realizar essa prova, certo? Não fiquem preocupados, não fiquem aflitos aí, ansiosos, porque é um tempo que você consegue realizar cada questão, né? Vendo ali, verificando cada exigência dela e outra, né? Você vai estar aqui sendo preparado por nós, vamos responder muitas questões da FCC, certo? E que você vai estar confiante aí quando chegar a hora da sua prova. Ok? Então, algumas especificações aí do técnico judiciário, né? Algumas execuções que ele vai fazer aí na vara do trabalho, que vai ser prestar apoio técnico, administrativos pertinentes, movimentação e guarda de processos e documentos, atender ao público interno e externo ali no balcão, né? Hoje a gente está com esse balcão virtual da vara do trabalho, dos TRTs, né? Com a inovação. Então, o técnico judiciário, ele também tem essa atribuição de atender o público externo, certo? Classificar e atuar processos para arquivar. A gente tem as varas do trabalho aí ainda com muitos processos físicos, certo? Então, o técnico judiciário é responsável também por essa parte, realizar estudos, pesquisas, rotinas administrativas, redigir, digitar e conferir expedientes diversos, né? Ali das suas atribuições que possam ser passadas ali pelo seu diretor, né? De secretaria. Bom, e a gente vai chegando aqui na minha parte preferida, que é a parte de processo do trabalho. Bom, pessoal, como eu já disse para vocês, né? Eu sou a professora de processo do trabalho e eu vou estar com você aqui nessa jornada da sua aprovação falando de processo do trabalho. E eu convido você a estudar comigo essa matéria maravilhosa que você vai se apaixonar, porque processo do trabalho nada mais é do que uma linha que a gente tem que seguir desde o ponto inicial, que é a sua reclamação trabalhista, ali a petição inicial, até a fase final, que é o trânsito em julgado, certo? E a gente vai passar por todos esses momentos aqui conosco, as aulas explicativas, didáticas, que eu vou estar falando para vocês cada ponto dessa linha de tempo, que é o processo do trabalho. É maravilhoso, eu convido você a estudar comigo essa matéria, que vai te fazer passar não só nesse concurso, mas também de outros tribunais. Porque, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte, esse ano é o ano dos TRTs, certo? E o TRT em si, o Tribunal Regional do Trabalho,
ele é composto, né? As suas maiores matérias aí de maior peso, que é os conhecimentos específicos, estão incluídas aí direito do trabalho e processo do trabalho. Então, o que você aprender aqui, você não vai levar somente para esse concurso do TRT 23, e você vai poder aí prestar vários outros TRTs que vão abrir os editais, certo? Que estão autorizados já para a abertura dos editais ainda esse ano e o começo do ano que vem. Então, processo do trabalho, direito do trabalho, são matérias essenciais que você tem que estudar com maior concentração. E aqui comigo, eu convido você a estudar o processo do trabalho, essa matéria linda, 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 linda que a gente tem, certo? E você vai se apaixonar. Bom, pessoal, olha só, o que a gente tem aí de noções de direito processual do trabalho, lembrando, né, que a gente tem o nosso edital aí que a gente colocou, é do nível médio, nível técnico, só que no nosso curso a gente faz uma abordagem completa, certo? Tanto do nível analista como técnico, a gente consegue englobar os dois para que você possa, né, ter uma visão ampla do que é o concurso em si e você possa se aprofundar em cada conteúdo, certo? Então, vamos começar. Né, da Justiça do Trabalho, Organização e Competência. Nas nossas aulas, você vai aprender cada órgão da Justiça do Trabalho e cada recurso que cabe em cada órgão. Pessoal, aqui a gente vai ficar repetindo para que você possa assimilar esse conteúdo na sua mente, certo? E a especialidade da casa aqui, pessoal, é a repetição, ok? Para que você possa assimilar e a gente vai falar, olha... anota isso aí no seu caderno, faz um post-it, as principais matérias, né, que pode ser cobrada. Organização do trabalho, os nossos órgãos da justiça trabalhista, ali nossa vara do trabalho, os nossos TRTs, os nossos TSTs, cada recurso, para onde que a gente vai endereçar esse recurso, a gente vai aprender tudo nas nossas aulas, certo? Das varas do trabalho, dos tribunais regionais do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, jurisdição e competência, certo? As nossas competências materiais, as nossas competências territoriais, a gente vai falar qual o juízo competente para julgar cada matéria que envolve o nosso processo do trabalho, quais são as matérias, né, que o empregado pode vir a pleitear no nosso processo trabalhista, na nossa justiça trabalhista. A gente vai ver várias curiosidades, né, que você aí que está estudando, começando a estudar para concurso agora, né, pensa que não pode caber aqui no nossa justiça trabalhista, mas é cabível sim, como habeas corpus, habeas data, ações possessórias, a gente vai estudar elas aplicadas no nosso processo do trabalho, certo? E lembrando, pessoal, que sempre quando a gente tem uma regra no nosso direito, né, com o direito no geral, não só aqui no processo do trabalho, mas o direito em si, toda regra a gente tem uma exceção, e é justamente a exceção que a gente precisa estudar, porque é uma aposta aí para esse pedido de prova, certo? A prova, ela pode pedir do candidato as exceções. Então, aqui nas nossas aulas, você vai ficar bem consciente do que é cada exceção de cada regra que a gente tem aqui no nosso processo do trabalho, certo? Vamos estudar também dos servidores, auxiliares da Justiça do Trabalho e das secretarias, certo? Cada atribuição que você, futuro servidor aí da nossa vara do trabalho, vai ter, né? As atribuições de arquivar processo, né? E mexer aqui com a movimentação do processo, as atribuições também dos peritos, dos avaliadores, dos oficiais de justiça, do diretor de secretaria. A gente vai estudar também as perícias, certo? Lembrando aqui, ponto muito importante, as perícias na Justiça do Trabalho, a gente teve mudanças aí no que diz respeito à gratuidade da justiça, certo? Aquele reclamante, né, aquele empregado que entra na justiça, né, e pleiteia a sua gratuidade da justiça para que ele não possa pagar aí as custas do processo, sem que prejudique a sua subsistência e da sua família, então é chamado gratuidade da justiça, esse instituto. E a gente vai ver as mudanças trazidas aí pelas nossas súmulas, pelos entendimentos pacíficos desse reclamante que tem aquela gratuidade da justiça, se ele vai pagar os honorários periciais ou não. E de quem é a responsabilidade de pagar os honorários periciais. Será que aquela parte que é sucumbente na ação? Será que aquela parte que é sucumbente no pedido, que é sucumbente na perícia? A gente vai estudar cada ponto, pessoal, lá nas nossas aulas. Lembrando que cada regra que a gente fala aqui tem uma exceção. E a exceção é que a FCC gosta de cobrar a exceção e que ela gosta de confundir o candidato.
tá bom? Mas aqui você vai ficar ciente de cada exceção que a FCC pode pedir na sua prova, que a gente já tem todo o material preparado aqui, a gente já trabalha com os tribunais, e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui com a gente de processo do trabalho, certo? Vamos falar também os requisitos para conceder esse benefício de gratuidade da justiça, porque não é qualquer reclamante que pode ir lá na justiça e pleitear esse benefício de gratuidade da justiça. Vamos ver também que as empresas também podem ter gratuidade da justiça nos processos trabalhistas, certo? Não é só o reclamante como reclamado, empresas também podem ter gratuidade da justiça, ok? Vamos também ver as atribuições do Ministério Público do Trabalho. Vamos ver que esse instituto, né, ele foi criado aí para suas funções, que a gente vai estudar mais aprofundado lá nas nossas aulas. O Ministério Público do Trabalho, as suas finalidades, o que ele pode fazer, quais ações ele pode entrar aí na Justiça do Trabalho, em nome dos trabalhadores, e o que ele pode fazer na nossa Justiça do Trabalho, certo? Vamos estudar as organizações do processo judiciário do trabalho e também os princípios. Gente, olha só, acompanha aqui comigo no edital. Os princípios gerais do processo trabalhista. Então, olha só, muita atenção agora. Olha só, abre parênteses aí. Aplicação subsidiária e supletiva do CPC. Essa aplicação subsidiária é um princípio que a gente vai estudar nas nossas aulas. É o princípio, né, que a gente vai estudar mais aprofundadamente lá. E que eu venho repetindo nas aulas, né? Quase todas as aulas você vai me ver repetindo esse princípio da subsidiariedade. Por quê? Porque é um princípio que está escancarado aí no nosso edital e que a gente precisa saber de cor e salteado. Então, nas nossas aulas, você vai ficar aí de saco cheio de tanto ouvir a professora falando desse princípio da subsidiariedade, né, da supletividade aí do CPC. Quando a gente tem uma lacuna aqui no nosso processo do trabalho, a gente vai lá na Justiça Estadual, ou seja, lá na Justiça Comum, no nosso CPC, nosso Código de Processo Civil, para trazer algum instituto que possa caber aqui dentro do processo do trabalho, certo? Sem que esse instituto ele possa aí ir ao contrário nas normas do processo do trabalho. Então, tudo isso, né, a gente vai estudar nas aulas e percebe que nas aulas você vai perceber que eu dei uma importância enorme para esse princípio da subsidiariedade. Por quê? É um princípio que está escancarado no seu edital. Então, a gente sabe que pode ter uma ou duas perguntas desses princípios e você vai saber de cor e salteado. Gente, não tem como você sair desse curso, né, que você vai fazer aqui conosco sem saber desse princípio. Você vai estar aí falando para os quatro cantos, quatro ventos aí para o seu cachorro, seu marido, sua esposa, sua família. Você vai estar falando desse princípio da subsidiariedade e você vai chegar lá na hora da prova e vai ter esse princípio da subsidiariedade. Você vai ficar muito feliz, porque a gente acertar uma questão de conhecimento específico é uma questão que te leva para uma classificação lá em cima. Você fica na frente dos demais candidatos aí, né, dos seus concorrentes, ok? Então, pessoal, o segredo está na concentração de estudar a regra, mas também de estudar a exceção. E olha só, quando a gente fala de prescrição e decadência, acompanhando aí no edital, é aqui que o bicho pega. Por quê, professor? É aqui que o bicho pega. Deixa eu colocar minha imagem aqui mais grande. Olha só, prescrição e decadência é o seguinte, quando a gente fala de justiça estadual, quando a gente fala de CPC, de processo civil, né, e quando a gente fala de processo trabalhista, a gente tem várias diferenças entre o processo do trabalho e o processo civil, certo? Lá na Justiça do Trabalho, lá na Justiça Estadual, tem várias diferenças, tem várias semelhanças também, né? Que o processo em si, os princípios, tem várias semelhanças. Só que o que a banca ela gosta de pedir? A FCC, ela gosta de confundir o candidato no que é diferente. Ela pergunta para o candidato qual é a diferença do processo do trabalho e do processo civil em algumas questões que a gente vai estudar nas nossas aulas. Então, é aqui que o bicho pega, porque é aqui que você tem que ficar muito atento. E uma dessas diferenças está na prescrição e decadência no que diz respeito ao nosso processo trabalhista, certo? Lá na nossa justiça estadual, no nosso processo civil, a gente não tem os mesmos prazos de prescrição e decadência que a gente tem aqui no nosso processo do trabalho. E é aí que a FCC
FCC, ela gosta de pegar o candidato, ela gosta de confundir o candidato, por quê? Ela leva o candidato a pensar que no nosso processo do trabalho é igual no processo civil. Então, o candidato fala, é tudo a mesma coisa, né? Uma justiça é tudo a mesma coisa, então é isso mesmo. E o candidato erra. Mas você que está aqui assistindo essa aula, assistindo os nossos cursos, assistindo as nossas aulas de processo do trabalho, você vai saber cada diferença entre processo civil, justiça estadual e processo do trabalho. E você não vai deixar se confundir pelas pegadinhas da FCC. E também, pessoal, a gente vai estudar no final de cada aula. Teremos também aulas, né, específicas de questões que a gente vai estudar qual que é a manha da FCC. Você vai poder visualizar junto comigo as questões que ela costuma pedir mais, certo? Gente, muita questão fácil, muita questão que a gente vai estudar nas aulas, que é conhecimento específico, que tem peso máximo, certo? Que pode te levar a uma classificação muito mais alta. Então, prescrição e decadência são assuntos que são diferentes no nosso processo do trabalho para o nosso processo civil. E é aí que você tem que se apegar, é aí que você tem que prestar bastante atenção, certo? Então, vamos avançar aí. Prescrição intercorrente, até há pouco tempo atrás, a gente não tinha no nosso processo de trabalho. Então, é o quê? Mudança. É o quê? Coisa nova, né? Então, aposta também para a sua prova. Aposta que pode cair para a sua prova. Prescrição intercorrente. Antes a gente não tinha no processo de trabalho, agora a gente passa a ter. E quando que a prescrição intercorrente acontece? Qual que é a fase do processo que a prescrição intercorrente acontece? Quanto é o tempo que a prescrição intercorrente acontece? Em que momento do trabalho? Isso tudo a gente vai ver de maneira didática, de maneira direta ao ponto, lá nas nossas aulas de processo do trabalho, certo? Dos termos, atos, prazos processuais. Lembrando, pessoal, que aqui no nosso processo do trabalho, né, antigamente, antes dos nossos entendimentos pacíficos, antes da nossa reforma trabalhista, a gente tinha os dias contados em dias úteis. Agora, a gente tinha os prazos contados em dias corridos. Agora, atualmente, a gente tem os prazos contados em dias úteis, certo? Então, mudanças, pessoal, que a gente vem trazendo aí nas aulas, certo? Muita atenção para essas mudanças que são apostas aí para a prova de vocês, ok? Olha lá, da distribuição do valor da causa, a gente vai estudar como que a gente faz essa conta do valor da causa. Calma que aqui não tem matemática, tá? Processo do trabalho aqui não tem matemática. Mas a gente tem que saber como que é feito o valor da causa, o que a gente vai somar para a gente chegar nesse valor da causa e o que o valor da causa pode interferir no nosso processo do trabalho, que é do nosso valor da causa que a gente vai ali adequar essa demanda trabalhista para os nossos procedimentos da Justiça do Trabalho. A gente vai estudar cada procedimento da Justiça do Trabalho de maneira pormenorizada, certo? De maneira didática, que você pode aí ir anotando no seu caderno e escrevendo os principais artigos e súmulas vinculantes, entendimentos do TST que a gente vai trabalhando nas nossas aulas, certo? Então, o valor da causa a gente vai estudar bem aprofundadamente lá nas nossas aulas, ok? Das custas, os emolumentos, quem é isento das custas, certo? As hipóteses de isenção das partes, dos procuradores, do jus postulandi. Olha só, pessoal, coisa muito... Olha, aposta enorme aqui para cair na sua prova. Presta atenção, gente. Não é só para esse TRT que você precisa estar estudando, mas para os próximos que você for estudar também. Jus postulandi é uma coisa muito específica aqui do nosso processo de trabalho. Lá na Justiça Comum, a gente só tem jus postulandi, lá nos juizados especiais e tal, mas aqui no nosso processo de trabalho, não. Né? Na primeira vara ali do processo, ali na Justiça do Trabalho, o reclamante, ele pode exercer o seu jus postulandi, tanto reclamado como reclamante. O que isso significa? Que ele pode entrar numa ação judicial, numa demanda trabalhista, certo? Sem a presença de um advogado. Só que a gente tem o jus postulandi como regra e a gente tem também as exceções. E a gente, pessoal, temos métodos mnemônicos, métodos que vão melhorar que você possa aí memorizar na sua mente
quais são as exceções do jus postulante no processo do trabalho, certo? Uma coisa, assim, extremamente importante é o jus postulante, que eu falei aqui no começo da aula. A banca quer saber se você sabe a diferença do processo estadual, do processo civil para processo trabalhista. E é aqui que você tem que saber, porque o jus postulante é uma coisa muito específica do processo trabalhista. E a gente vai estudar as exceções. Eu tenho um método milemônico que eu vou passar nas aulas, que você vai saber como que você vai memorizar, como você vai lembrar lá na hora da sua prova quais são as exceções do jus postulante aqui na nossa Justiça do Trabalho, certo? Então, coisa, olha, de extrema importância, você precisa estudar esse jus postulante, certo? Aqui na nossa Justiça do Trabalho e as exceções também. Ok? Da substituição da representação processual, aqui a gente vai estar estudando bastante aí os sindicatos, ok? Os sindicatos, como que ele pode representar os seus trabalhadores, né? Então, a gente vai estar estudando bastante esses assuntos aí. Da representação da massa falida, das empresas em recuperação judicial, vamos estar estudando bastante, ok? Não para por aí não, pessoal. Olha só, o nosso edital, ele é bem longo, se você olhar por essa parte, ok? A gente tem aí, ó, do litisconsórcio, né, na Justiça do Trabalho, do litisconsórcio no processo do trabalho, da assistência judiciária, dos honorários. Então, a gente vai estar passando por todos esses pontos, né, de maneira didática, com aulas que vão direto ao que você precisa saber para a hora da sua prova. A gente não fica ali falando muita coisa que a gente sabe que não vai cair na prova, não. A gente está aqui para ajudar cada pessoa, cada aluno que queira seguir essa jornada da aprovação aqui conosco. E a gente faz de tudo para que essa jornada da aprovação seja mais didática, seja mais fácil o aluno assimilar o conteúdo, certo? Dos honorários dos advogados, da sucumbência, gente, olha só. Sucumbência, né? Honorários sucumbenciais, artigo 791A. É mudança, gente, mudança, aposta para a sua prova. É aposta de pedido da sua prova, certo? Porque há um tempo atrás, antes da reforma trabalhista, os advogados, eles não tinham os honorários sucumbenciais. E a gente vai estudar essa mudança lá nas nossas aulas. Hoje, eles têm esses honorários sucumbenciais e a porcentagem dos honorários sucumbenciais não é igual na Justiça Estadual, não é igual no processo civil, certo? Lá no processo civil a gente tem outra porcentagem dos honorários sucumbenciais e aqui na Justiça do Trabalho a gente tem outra. Então, olha só a diferença. É o que eu falo, a banca quer saber se você sabe a diferença do processo civil e processo de trabalho. Então, isso aqui que você tem que pegar firme, você tem que estudar, você tem que prestar bastante atenção, certo? Das nulidades, das exceções, quanto que é nulidade absoluta, quanto que é nulidade relativa, quando que o juiz pode agir de ofício, quando que a parte tem que agir de requerimento, qual que é o momento dessa nulidade, hipótese. Olha lá, prazos, formas de arquição, das audiências. A gente vai estudar muito audiência, pessoal. Nossa, a aula de audiência tá maravilhosa. A gente vai fazer uma aula perfeita para que você saiba, né, aí de forma bem didática, quais são os efeitos do não comparecimento nas audiências. A gente vai estudar as formas de conciliação, as tentativas de conciliação no processo do trabalho, certo? A gente vai estudar também, olha só, a notificação das partes, do arquivamento, que são consequências aí do não comparecimento da parte na nossa audiência, da revelia, da confissão, das provas. Vamos estudar cada prova aí de maneira pormenorizada, prova testemunhal, prova pericial. Vamos entrar naquele assunto de prova pericial quando envolve parte com gratuidade da justiça, que é um entendimento novo, é um entendimento pacífico aí dos nossos tribunais superiores do trabalho, certo? Vamos estudar o dos dissídios individuais, da forma de reclamação. A gente, aqui no processo de trabalho, a gente tem forma de reclamação verbal, certo? Coisa que lá no processo civil não tem, só nos juizados especiais, lá uma coisinha e tal. Mas aqui no nosso processo de trabalho a gente tem essa forma de reclamação verbal, tá bom? Então, olha só, mais uma diferença, certo? Então, ó, dos procedimentos especiais, tá maravilhosa essa aula, gente, de inquérito para apuração de falta grave, que é quando a gente tem aquele empregado que é estável, né? A gente vai falar também dos procedimentos da Justiça do Trabalho, procedimento sumário, sumaríssimo, ordinário, quantas testemunhas tem cada um deles e qual que é o valor da causa de cada um deles. Vamos estudar também, olha aí, procedimento ordinário, sumaríssimo, né? Dos procedimentos especiais, ação rescisória, vamos estudar também mandato de segurança, quanto que cabe mandato de segurança aqui, né? Olha só, da ação civil pública, da sentença, da coisa julgada, vamos estudar sentença
terminativa, sentença definitiva, a gente vai estudar também nas nossas aulas, da liquidação de sentença, você vai... Gente, olha só, execução aqui é maravilhoso no nosso processo de trabalho, porque como eu te falei, o processo de trabalho é uma linha do tempo que a gente segue, e que quando você vê aquela linha do tempo completa, você se apaixona por processo de trabalho, você vai querer trabalhar ainda mais aí no TRT, não só pelo salário, mas como é muito gostoso, gente, você exercer esse cargo, né, com muito amor aí, com o que você vai estudar aqui comigo. Olha só, quando a gente fala de liquidação de sentença, a gente tem a liquidação de sentença por artigo, por cálculos e por arbitramento. Vamos estudar cada uma dessas hipóteses, certo? Dos dissídios coletivos, extensão, cumprimento, revisão de sentença normativa, dissídio coletivo, né? O próprio nome já diz que é quando aquela coletividade entra na demanda trabalhista. A gente vai estudar pormenorizadamente mais nas nossas aulas, certo? Da execução, execução provisória, que a gente tem até a nossa penhora, gente, muito gostoso de estudar, né? A gente vai estar passando para vocês de maneira didática, certo? Então tá muito gostoso essas aulas, muito didática, você vai se apaixonar. Dos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, que cabe aqui no nosso processo de trabalho, certo? Muita gente não sabe, mas cabe aqui no nosso processo de trabalho a desconsideração da personalidade jurídica, da citação, do depósito, da citação mandado e depósito da condenação e da nomeação dos bens. A gente vai estudar cada passo da nossa linha do tempo, da nossa execução, certo? Das garantias, né? Então, do seguro fiança e seguro garantia é coisa nova, gente. Isso aqui é coisa nova. Presta atenção, ó. Seguro fiança, seguro garantia é coisa nova. A gente não tinha antes, tá? Então, olha, muita atenção nisso aqui. Mandado e da penhora, dos bens penhoráveis, dos bens impenhoráveis, da impenhorabilidade, do bem de família, a gente vai estudar também bem de família, gente, tá muito gostoso, muito gostoso. Dos embargos da execução, da impugnação de sentença, né, embargos de execução, aí, a defesa do executado, e a impugnação de sentença é o exequente quem faz, a gente vai falar também disso, certo? Dos embargos de terceiro, quando que cabe embargos de terceiro, praça, leilão, asta pública, certo? Arrematação, custas na execução, dos recursos, do processo. Nossa, a nossa aula de recursos, gente, tá uma maravilha. Você vai aprender cada recurso, certo? Você vai até querer fazer um recurso, de tanto que a nossa aula tá gostosa, gente. Cada recurso e para qual órgão que cabe. Isso aqui você vai sair sabendo de cor salteado, você vai sair pós-doutorado dos recursos do nosso processo de trabalho. Isso aqui eu garanto para vocês, certo? Das decisões proferidas dos tribunais, do despacho, decisão monocrática, acórdãos, certo? A gente vai falar tudo isso na nossa linha do tempo maravilhosa do nosso processo de trabalho. Hipótese de cabimento, requisito, validade, das tutelas provisórias e definitivas no processo de trabalho. Isso aqui também você vai estudar lá no processo civil. Tutelas é um instituto que também cabe aqui no nosso processo de trabalho, é um instituto que a gente traz lá do processo civil pelo princípio da subsidiariedade, a gente coloca aqui no nosso processo de trabalho. Então, a gente vai estar falando bastante disso, gente. Esse princípio da subsidiariedade, todo momento eu vou ficar falando para vocês, certo? Você vai sair daqui, como eu falei, de cor e salteado, falando desse princípio da subsidiariedade para os quatro cantos, certo? Normas atinentes ao processo judicial eletrônico, a gente tem uma aula, certo? Só para isso, falando de PJE, que é o nosso principal sistema lá no nossa vara do trabalho, ok? As resoluções que tornaram o PJE na prática, que fizeram nascer o nosso processo judicial eletrônico, que é o nosso PJE, certo? Olha lá, a lei 13.467 de 2017, que é a nossa reforma trabalhista, todos os pontos que você precisa saber sobre a reforma trabalhista, a gente vai estudar também, súmulas, orientações jurisprudenciais do TRT em matéria do TST em matéria de direito processual do trabalho, instruções normativas e atos em geral do TST em matéria de direito processual do trabalho, súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao direito processual do trabalho. Gente, olha só, a gente tem uma aula só de súmulas vinculantes, uma aula só de súmulas do TST que podem cair na sua prova, sabe? Elencamos aí as principais súmulas, né? Tanto as súmulas que a gente trabalha nas aulas aí, no dia a dia, aí com vocês que a gente vai estar trabalhando, né, em cada aula do nosso curso, mas também as principais súmulas que podem ser pedidas aí na sua prova. Então, gente, olha, tá muito didático esse curso, tá muito gostoso de se estudar, certo? Aí, vamos falar bem rapidinho do plano de estudo, já extrapolei um pouco aqui o nosso tempo, né? Então, como que vai ser o nosso plano de estudo? Vai ser dividido aí por aulas e materiais, certo? Base forte, pessoal, online, para que você possa revisar a aula, porque não adianta você só assistir a aula, infelizmente não é assim. A gente queria que fosse assim, né? Você só assistisse a aula, ia lá e passava nessa prova.
prova. Nossa, seria maravilhoso, mas não é assim. Você precisa fazer a visualização da aula, você precisa fazer a revisão dos materiais, a revisão da aula, você precisa fazer a leitura das nossas legislações que a gente passa, os principais artigos que podem cair, precisa marcar na sua legislação. E também a gente vai ter as aulas de questões e o caderno de questões com os assuntos que mais são cobrados na nossa prova do TRT, especificadamente na nossa banca FCC, ok? Então, olha só, resumos, mapas, fichas, vai estar tudo incluso aí no nosso curso. E, gente, esse curso tá muito legal, tá muito didático, e eu peço que você agora, né, que tá nessa vontade de estudar junto comigo o processo do trabalho e se apaixonar, assim como eu, que você possa visualizar essa linha do tempo do processo do trabalho e que quando terminar esse curso, você vai estar preparado não só para esse concurso, mas para os próximos TRTs que estão por vir. Lembrando, pessoal, que se você passar num TRT longe da sua casa, depois tem essa opção de permuta, tem a opção de remoção, certo? É tudo uma questão ali de conversa com o diretor da sua secretaria, com o juiz ali responsável pela vara do trabalho que você está, né? Então, não veja por esse lado, né? Ai, tá muito longe da minha casa. Não, pensa lá na frente, pensa a longo prazo. Depois tem hipótese de remoção, depois tem hipótese de permuta, né? Então, vamos colocar de projeto aí essa jornada da aprovação, para que você consiga aí estabelecer essa meta na sua vida e alcançar essa estabilidade financeira. E olha só, esse curso tá maravilhoso, né? Eu tô de professora do processo do trabalho, no processo do trabalho eu garanto para vocês vão sair de cor salteado falando aí os 4 cantos, tudo que envolve o nosso processo de trabalho, tá? A gente vai passar por cada ponto aí do nosso edital, certo? E você vai saber, né, todo ponto que a FCC costuma cobrar, certo, pessoal? Então, adquira logo esse curso, porque a gente não tem muito tempo, né? Tem um tempo aí suficiente, vamos dizer assim que a gente tem um tempo suficiente até o dia 11 de setembro, certo? Um dia que vai ficar marcado na sua história, porque vai ser o dia da sua aprovação, certo, pessoal? Então, olha só, o link tá aqui na nossa descrição, certo? Olha só o que você vai ter. Aí você vai ter um acesso imediato, isso mesmo. Então, quando você comprar, se você terminar esse vídeo agora, ir lá e comprar, você vai ter o acesso imediato. Você vai receber aí no seu e-mail o acesso imediato e vai começar a estudar agora, certo? Vai estudar agora, vai ver as súmulas que a gente falou, vai ver todos os procedimentos especiais, vai ver toda a nossa sentença, as nossas execuções, nosso recurso no processo de trabalho, vai ver tudo comigo, certo? E com os outros professores também. O acesso é ilimitado, então você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, você pode revisar, você pode usar os materiais, né, de formas aí que você possa melhor aprender. Questões e teorias, né? Muito importante, gente. Resoluções de questões. Não adianta você estar se preparando para um concurso somente assistindo as aulas. Queríamos que fosse assim, mas não é. Então, precisa fazer as revisões, precisa fazer as questões comentadas, certo? E também tem os materiais em PDFs para que você possa acompanhar as aulas. E o nosso bônus, né? Aí, ó, caderno de questões. Então, esse número que aparece aí na tela, você pode entrar em contato, certo? Falar com a nossa equipe e adquirir esse curso para você começar a estudar o quanto antes. E o link do curso está na descrição. E mais uma vez, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, certo? Eu espero você aqui no nosso processo do trabalho para que a gente possa estudar cada ponto do nosso edital de forma pormenorizada e você vai falar, gente, eu quero fazer faculdade de processo de trabalho, porque processo de trabalho, gente, é apaixonante. E eu convido você a vir estudar aqui comigo, porque você vai decorar, você vai estudar, memorizar e aprender cada ponto do nosso edital, certo? Então, um grande beijo e fiquem com Deus. E eu espero por vocês, hein? Tchau, tchau.